Para um melhor entendimento sobre esse assunto, preciso explicar o real significado da palavra protestante. Protestante é todo e qualquer cristão que não segue o catolicismo ou a Igreja Ortodoxa. O termo foi criado em 31 de outubro de 1517, quando o monge alemão Martin Luther protestou contra o excesso de autoridade do Papa em Roma e, a partir de então, criou um movimento cristão dissidente chamado protestantismo. É muito vago o uso do termo evangélico, pois católicos, ortodoxos, espíritas e os próprios protestantes seguem os santos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Façamos como os americanos, ingleses, irlandeses, alemães e holandeses, que usam o termo correto: protestante. Já disse em outros vídeos que, ao longo dos últimos 2.500 anos, a Bíblia judaica, Antigo Testamento, e a Bíblia cristã, Novo Testamento, foram alteradas oficialmente pelo menos umas 12 vezes. Lembre-se que a Bíblia judaica é praticamente o Antigo Testamento cristão e está dividida em dois importantes livros. Número 1, Torá, livro da criação e das leis, e a escritura mais sagrada entre os judeus. É composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, conjunto de livros que os cristãos chamam de Pentateuco. Número 2, Tanakh. É o segundo livro judeu mais importante. Conta a história, tradição e profecias dos israelitas, também chamados de hebreus. É composto pelos outros 41 ou 34 livros, de Josué e Reis a Isaías e Daniel, passando pelos Salmos de Davi e Cantares de Salomão, entre muitos outros. A Bíblia Católica, na parte do Antigo Testamento, tem 46 livros, enquanto a protestante tem apenas 39, ou seja, 7 livros a menos: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2, além de algumas partes em Daniel e Esther. Esses 7 livros adicionais são chamados de apócrifos pelos protestantes e deuterocanônicos pelos católicos. Importante saber distinguir o real significado desses dois adjetivos. Apócrifo é uma palavra de origem grega e significa, abre aspas, falso, duvidoso, clandestino, escondido ou secreto, fecha aspas. Enquanto deuterocanônico é a fusão de um termo grego e outro em latim usado para algo que vem ou se faz depois. A controvérsia é bem mais abrangente e não fica circunscrita apenas aos 7 livros citados. Muitos, mas muitos outros escritos ficaram fora da Bíblia judaica, Antigo Testamento, e da Bíblia cristã, Novo Testamento, documentos reais historicamente registrados e catalogados. Não entraram nas Bíblias porque não eram conhecidos, daí o termo apócrifo, ou porque só apareceram depois do processo de formatação das Sagradas Escrituras, daí o termo deuterocanônico. Os judeus antigos compilaram a Torá e o Tanakh pela primeira vez no ano 450 a.C., a partir de escrituras reunidas desde os tempos de Moisés, 1500 anos antes. Já os cristãos primitivos formataram o Novo Testamento pela primeira vez no ano 367 já da nossa era, com base em documentos escritos desde a época em que Jesus ainda estava vivo. Ou seja, os judeus fizeram um trabalho de 1 milênio e meio, enquanto os cristãos abarcaram menos de 4 séculos. Tanto os judeus quanto os cristãos não recepcionaram vários escritos que falavam da criação do mundo, das leis do único e verdadeiro Deus,
das profecias, dos mistérios da vida e da morte, do nascimento, vida, ensinamentos e morte do Messias, Jesus Nazareno, filho de José. Dos vários escritos rejeitados ou não conhecidos pelos judeus antigos, os mais interessantes e estudados são o impressionante livro de Melquisedeque, o curioso livro dos Jubileus e os 3 polêmicos livros de Enoque. O livro de Melquisedeque fala de um rei e sumo sacerdote da cidade cananeia de Xalém ou Salém. Este sábio e monarca foi um importante aliado de Abraão contra as tribos mesopotâmicas. Apesar de ser citado em algumas importantes e misteriosas passagens bíblicas, seu livro não entrou no cânon judaico. Em seu livro, Melquisedeque é descrito, ora como um rei e sacerdote virtuoso do único e verdadeiro Deus, ora como uma figura sobre-humana de rosto radiante como a luz do sol. Apesar de rei, seu livro não fala da sua ascendência e nem da descendência. Um homem ou ser misterioso que ninguém sabe de onde veio e nem qual foi o seu fim. Uma de suas polêmicas está em seu Gênesis, onde são revelados detalhes sobre a criação do universo, dos anjos, do homem e da mulher. Melquisedeque é o único profeta que fala sobre a criação de um anjo de luz que, junto com 1/3 da sociedade angelical, teria conspirado e até tomado o trono e a coroa do Deus Criador. Nenhum outro sábio, profeta ou sacerdote fala sobre anjos rebeldes. Pode pesquisar, mas principalmente não seja obtuso e nem renuncie à razão. Se este vídeo chegar a 10.000 visualizações e 2.000 likes, vou gravar um vídeo especial só falando sobre a origem e a essência de Lúcifer, Satanás, demônio, diabo, Beelzebu, Samael e Bafomé. Então compartilhe este vídeo ao máximo e conclame todos os seus amigos e familiares. Outra curiosidade ou revelação deste livro está em seu Apocalipse que, diferente do livro cristiano de João, diz que no final dos tempos o próprio Melquisedeque vai liderar um exército angelical contra uma horda de espíritos malignos comandados pelo demônio Belial, aquele mesmo que foi criado com o nome de Iluminado. O livro dos Jubileus, também chamado de Pequeno Gênesis, muito provavelmente foi escrito por Moisés. O livro traz detalhes sobre a relação antagônica entre o diabo, Adão, Eva e seus 56 filhos. Também fala que Caim nasceu com uma gêmea e Abel nasceu com outra gêmea, e que o primeiro matou o segundo na disputa pela gêmea mais bonita. Num futuro breve, vou gravar um vídeo especial falando detalhadamente sobre os principais livros apócrifos, deuterocanônicos e escrituras proibidas. Os 3 livros de Enoque falam de um sábio e profeta também citado em algumas passagens bíblicas. Ainda assim, seus livros não entraram nos cânones judeus e cristãos. Os polêmicos textos enoquianos falam de profecias, revelações e segredos místicos, outros mundos, além de 200 seres celestiais que desceram à terra para seduzir as mulheres humanas que geraram filhos gigantes, verdadeiros monstros de vários tipos e tamanhos. Enoque diz que esses 200 seres celestiais foram presos num subterrâneo e que seus filhos, os monstros gigantes, foram destruídos no dilúvio, mas seus espíritos malignos permaneceram na terra para afligir a humanidade. São eles o que hoje chamamos de demônios. Melquisedeque, Jubileus e Enoque realmente não foram incorporados à Torá e nem ao Tanak. Mesmo assim, os judeus os estudam, diferente dos cristãos, católicos e protestantes, que não apenas os rejeitam, mas também os ignoram de forma que não podem formar uma opinião concreta e nem criar um pensamento crítico sobre um tema complexo, polêmico e até antagônico.
Os cristãos primitivos do ano 367, já da nossa era jesuína, escolheram apenas os textos de alguns evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, além dos apóstolos Pedro, Paulo, Tiago e Judas Tadeu. Muitos, mas muitos outros escritos cristianos ficaram de fora. Os mais conhecidos e estudados são Evangelho de Tomé, Evangelho de Felipe, Evangelho de Tiago Menor, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas Iscariotes e Evangelho de Barnabé. Dos 7 livros citados, apenas o livro de Barnabé, ou Evangelho Turco, encontrado na Turquia em 2012, tem fortes indícios de fraude, mas os outros 6 são convergentes e suas histórias conexas. Dos evangelhos proibidos, apócrifos e ou deuterocanônicos, os mais polêmicos e que mais atraem a atenção dos estudiosos e esotéricos são Evangelho de Maria Madalena. Primeiro preciso esclarecer que Maria Madalena não tem nada a ver com aquela pecadora que seria apedrejada. Esta suposta adúltera nem sequer tem seu nome citado. Maria Madalena era, na realidade, uma das discípulas mais próximas de Jesus e também uma das melhores amigas de sua mãe Miriam, também chamada de Maria. O Evangelho de Maria Madalena fala de uma mulher muito inteligente e corajosa que recebia ensinamentos secretos diretamente do Messias, que tinha o hábito de beijá-la na boca. Pedro, inclusive, não gostava ou tinha inveja dessa admirável mulher. Os fatos narrados em Maria Madalena são confirmados pelo Evangelho apócrifo ou deuterocanônico de Felipe. O Evangelho de Judas Iscariotes é um dos últimos textos cristianos. Foi encontrado no Egito em 1978. Ainda assim, há documentos do bispo Irineu de Leão, do século I e II, que traz anotações sobre esse evangelho que, na realidade, pode ter sido escrito pelo próprio Iscariotes, e também seria o mais antigo entre todos os evangelhos. Este livro refuta os argumentos dos 4 evangelistas tradicionais, Mateus, Marcos, Lucas e João. O documento afirma que Judas Iscariotes era o mais fiel e o que melhor entendia as parábolas, hipérboles e metáforas do mestre, que o instruiu a denunciá-lo conforme os termos. Abre aspas. Tu vais ultrapassar todos, sacrificarás o homem que me reveste, e me libertarás para outra vida. Fecha aspas. Todos esses livros proibidos ou escondidos foram encontrados ou redescobertos principalmente em cavernas, mosteiros e povoados distantes no interior do Egito, Israel e Etiópia durante os anos 1773 e 2012. Qual o real motivo para esses documentos ficarem perdidos ou escondidos durante tanto tempo? Algum segredo ou mistério que comprometeria a credibilidade e a autoridade dos líderes religiosos e políticos que, desde os primórdios, já andavam de braços dados? Em síntese, concluímos que os judeus, responsáveis pelo Antigo Testamento, não recepcionaram vários escritos, e os cristãos, responsáveis pelo Novo Testamento, adotaram o mesmo modus operandi. Analise o quadro comparativo a seguir. Quem somos eu e você para tentarmos refutar textos complexos e rebuscados de 2000, 3000, 4000 anos atrás, ainda escritos em línguas antigas e exóticas,
como o hebraico arcaico, aramaico, grego, copta e latim arcaico. Até existem historiadores e arqueólogos bíblicos e religiosos, mas a maioria deles é tendenciosa e pendular às suas crenças religiosas. Bom seria que esses estudiosos fossem ateus ou agnósticos, isentos de qualquer viés religioso. Importante registrar que a maioria dos textos do Novo Testamento não foi escrita por aqueles que têm o crédito do nome. Muito pelo contrário, entre todos os discípulos e apóstolos, apenas Lucas e Paulo eram realmente alfabetizados, e talvez Judas Iscariotes e Maria Madalena. Os demais não sabiam ler e escrever. Naquela época, só ricos e pessoas muito importantes eram alfabetizadas. Não seja obtuso e limitado. Abra sua mente e espírito e faça uma ego trip no laboratório de suas ideias. A maior faculdade do homem inteligente é, justamente, a faculdade de mudar de opinião. Não renuncie à razão e saiba distinguir o joio do trigo e Jesus de Genésio.